Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, um dia histórico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 e que diminui o imposto para quem ganha até R$7.350. O presidente comentou a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que encarcerou Bolsonaro, encarcerou generais de 4 estrelas e outros que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora. Pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todo. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém. Estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Queria lembrar aos companheiros e companheiras que o general Augusto Heleno tentou alegar saúde frágil para escapar da cadeia, mas acabou sendo desmascarado pela médica que o avaliou. O senhor general Heleno foi levado para um local onde ficam oficiais, já que ele é um general de 4 estrelas, ele e o Paulo Sérgio. Ambos estão em quartos com banheiro privativo, ar-condicionado, eu não sei se televisão. O ex-presidente Bolsonaro, o ministro Moraes e a primeira turma, o colegiado decidiu que ele deve permanecer na superintendência da PF. E eu achei uma decisão acertada. Sabe por quê? Vamos aqui pensar com bastante calma. Se o Bolsonaro fosse para Papuda, iria haver uma tentativa de comoção nacional por parte dos filhos, que foram todos desmascarados, e o Centrão, alguns ali, muitos talvez, iriam torcer para que o Bolsonaro morresse. Porque talvez desencadearia, um clamor popular e daria robustez à narrativa de perseguição política. Eu não desejo o mal de ninguém, mas eles desejam o mal. Basta nós analisarmos o que fazem todos os dias na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que o Bolsonaro, estando na superintendência da PF, não haverá, da parte dessas figuras da extrema-direita, uma narrativa que possa persuadir as pessoas. Todo mundo vai dizer, não, Bolsonaro tem médico 24 horas à disposição, Bolsonaro está em acomodações confortáveis, quarto, banheiro privativo, cama boa, armários, TV, ar-condicionado, tá de boa, tá melhor do que muita gente. Então a narrativa de perseguição, ela não vai colar. Tanto é que os filhos estão brigando com os repórteres. Os repórteres estão falando a verdade e eles perguntam aos repórteres, vocês são o quê? Militantes ou repórteres? Com raiva, porque a coisa não pegou. A coisa não pegou. A narrativa deles não causou nenhum tipo de comoção nacional. Muito pelo contrário, houve muito mais comemoração do que revolta. Senador, mas não foi ele que cavou essa prisão? Minha mensagem, pelo amor de Deus. Ele que violou a tornozeleira, senador. Vou te falar uma coisa então, só pra você ficar atento. E assim, se você é jornalista de verdade e não é uma militante, você vai entender o que eu vou falar. Porque não é possível que você não enxergue isso, vocês não são burros. Não é possível que vocês não enxerguem isso. Agora, você, quem tá dizendo que não tem problema, que o problema foi a tornozeleira, vocês estão negando a ciência. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Você viu uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Houve a tentativa, vereador? Você, olha só. Você não tinha nem que falar em tornozeleiro eletrônico, porque é ilegal ele estar usando tornozeleiro naquele momento. Usar o ferro Mas não é ele uma falou forma a de respeito violar de a ter usado tornozeleira? Não sei se vocês perceberam, mas o Carlos Bolsonaro, em determinado momento, admitiu que houve, sim, tentativa de golpe de Estado. Depois ele volta atrás na declaração que deu. Interessante como ele está calminho, o Carlos Bolsonaro, demonstrando ser uma figura que nunca foi. Ele que está enrolado no inquérito que envolve a questão da ABIN paralela, da arapongagem. É isso mesmo que você está ouvindo. O senhor Carlos Bolsonaro pode enfrentar uma ação penal dentro em breve. Ele e o Ramagem que fugiu.
e está lá nos Estados Unidos dizendo que mesmo condenado com trânsito em julgado, é deputado federal. O Hugo Mota está fazendo corpo mole, todo mundo está observando, apesar de afirmar que não vai aceitar que eles exerçam o mandato não. Mas o senhor Eduardo e o senhor Ramagem continuam recebendo dinheiro do povo brasileiro. É corpo mole sim. E todo mundo já está observando isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que fala tanto em respeito à democracia, poderia começar a mostrar, a provar isso, respeitando uma decisão judicial. Porque até aqui, 3 parlamentares, direta ou indiretamente envolvidos na trama ou nas consequências da trama, estão fazendo o que bem entendem. Carla Zambelli, que tem a ver, que foi condenada pela justiça, o próprio Eduardo Bolsonaro, num caso diferente, no caso de obstrução de justiça, mas ainda assim correlato, e agora Alexandre Ramagem. E é bom que se diga, Ramagem tão logo foi condenado, se pirulitou. Foi até Roraima, de lá saiu por terra de Roraima, foi até a Guiana, da Guiana pegou um voo para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Todo parlamentar tem direito ao tal do passaporte diplomático. Você entra mais fácil nos países, você não passa por determinados check-ins, é um livre trânsito, é um trânsito mais fácil, mais liberado do que pessoas comuns como você e eu. E entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático e visto de turista. Se você tem uma condenação criminal que excede o prazo do exercício do mandato, você está automaticamente sem o mandato. Você não pode trabalhar, você tem que estar preso, regime fechado. Então, bastaria um ato normativo da Câmara e do presidente da Câmara. Mandatos já foram cassados por condenação criminal. Com o aval só do presidente, com o aval só da mesa diretora da Câmara e às vezes com o aval do plenário. Depende do quê? Depende da vontade política do momento. E agora o que está vendo é corpo mole da Câmara dos Deputados nesses 3 casos, mas no de Ramagem é impressionante, porque o texto é muito claro, a lei é muito clara. Aproveitando o ensejo, já que eu coloquei a Dani Lima, tem uma outra informação surgindo, um sentimento de frustração do Ciro Nogueira, dos governadores de direita, aliás, de extrema direita, porque eles pensavam que a prisão do Bolsonaro seria muito difícil de ocorrer, porque as pessoas não permitiriam que o Bolsonaro fosse levado, causando tumulto em Brasília. Inclusive decepcionou os aliados de Jair Bolsonaro, que foi a não comoção pública diante da prisão do ex-presidente, né? Porque, primeiro, o que a família do Bolsonaro disse? Que havia um problema na bateria da tornozeleira, que é um problema que acontece com muita gente, que o ex-presidente não tinha culpa disso ter acontecido e que era um absurdo prendê-lo por conta disso, de uma falha na tornozeleira. Quando aparece aquele vídeo, não tem como explicar a bateria fica ali, né? muito difícil de sustentar. E eles precisam virar a versão. E aí vem a história de que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos e acabou fazendo uma bobagem. Mas acho que o vídeo tirou muito apelo daqueles que queriam, né, questionar a decisão. E apoiar. Ficou todo mundo quase que em modo stand-by. Vamos ver o que a gente vai dizer. Porque ali não tem jeito. Como disse uma jurista que a gente entrevistou, gabaritou-se todos os quesitos que precisam estar presentes para a decretação de uma prisão preventiva. E no caso de Bolsonaro, agora ela já foi convertida em cumprimento da pena num outro processo, tá? Mudando um pouco de assunto, no início do vídeo, pedindo para quem não curtiu ainda, que curta. É muito importante você curtir, você comentar. Deixa teu comentário que eu leio sempre os comentários de vocês. E você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Tá aqui no vídeo até agora. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. É de graça. Botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, tá certo? Mudando um pouco de assunto, como cidadão, eu tô puto com esse presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está ameaçando o presidente Lula. E ameaçando o presidente Lula, ele ameaça o povo brasileiro. Tudo isso por conta de que o Lula escolheu o Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre queria ele indicar o nome. E eu já ironizei aqui, mas faço de novo. Se o senhor quiser indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal, é muito simples. O senhor se filia a um partido, se candidate a presidente da República. Quando eu falo se filie, porque o partido que o senhor está agora não aceitaria jamais o senhor como candidato a presidente, porque voto o senhor não tem para nada. O senhor tem voto para ser presidente do Senado. Presidente da República, jamais em tempo algum. Aí o senhor se candidata, disputa a eleição de 2026. Se o senhor vencer, o senhor terá direito a fazer 3 indicações. O próximo presidente da República, ele terá, que será o presidente Lula, terá direito de fazer mais 3 indicações para o Supremo Tribunal Federal. É muito simples, irmão. Aí o cara anuncia uma pauta bomba. Vejam, senhores, o Senado aprovou ontem uma pauta bomba. O Alcolumbre colocou que vai gerar um impacto nas contas públicas de 20 bilhões de reais. E era uma questão que estava em torno dos agentes comunitários de saúde.
Só que ele não fez isso para beneficiar os agentes comunitários de saúde, não. Foi para boicotar o governo, porque eles são tão hipócritas que defendem